A morte, de tudo na vida, é a nossa única maior certeza. No entanto, evitamos falar sobre a morte. Fugimos, tememos, mas o fato, a verdade é que a morte, de todas as circunstâncias da nossa vida, essa é a única certeza. A morte é um constante lembrete sobre a fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo é um constante ensinamento e aprendizado para o desapego. A morte é uma lembrança de nossa existência e do tempo que temos. Por meio da morte, somos lembrados do porquê a vida e o momento presente é algo tão valioso. Mas a pílula mais difícil de se engolir é que nós, como tudo nessa vida deve passar. E assim seguiremos em frente. A morte não é o fim. Somos seres eternos. Eu sei que este é um conceito abstrato, mas a verdade, e esse é o único fato. Ora, estamos aqui, neste momento, e num piscar de olhos, não estamos. Não há escapatória. Não tem como evitar ou prevenir. Esse é um fato. Nós vamos morrer. E aparentemente, isso é algo extremamente sombrio. Isso leva alguns a viver um estilo de vida hedonista, enquanto outros se voltam para o niilismo existencial, perguntando qual é o sentido de qualquer coisa se vamos simplesmente morrer. Os estoicos, os filósofos estoicos, entretanto, viam a morte como uma sucessão natural da continuidade da vida, um evento como qualquer outro, que deve ocorrer e não pode ser negado. No livro Meditações de Marco Aurélio, ele lembra a si mesmo: a morte, como o nascimento, é apenas um processo natural. A morte, como o nascimento, é apenas um processo natural. Elementos materiais se combinando, crescendo, decaindo e finalmente se separando e se dispersando completamente. E olhe para nós. A partir do momento que conseguimos formar um pensamento coerente, nós começamos a ser doutrinados pelo medo. Medo de estranhos, medo de veneno, medo de produto de limpeza, cuidado com produto de limpeza, medo do escuro, medo de altura, medo de médicos, medo de doença, medo de acidentes, medo de agressores, medo de desastres naturais, medo da escola, medo de punição, medo do fracasso, medo de elevadores, medo de água, medo também inefável e constante da morte. E aí alguém morre e, meu Deus, começamos a ler e ouvir sobre isso ad eternum, na TV, nos jornais. Se é uma pessoa famosa, começamos a ouvir falar sobre a sua vida, sobre sua juventude, sobre suas últimas horas, sobre seus amores, sobre suas obsessões, sobre seus segredos. E nós não os deixamos ir. Nós os mantemos prisioneiros de nossa realidade, constantemente despejando as nossas energias nas vidas dessas pessoas que já passaram. No entanto, o sistema dessa simulação em que nascemos é obcecado pela morte. Ninguém nos pergunta se queremos fazer parte dela. Somos feitos parte dela porque nossos pais querem fazer a coisa certa. E parece que a coisa certa, gente, é fazer a gente obter uma certidão de nascimento, porque sem ela não existimos. E a inexistência seria, claro, inconcebível para a maioria das pessoas. Tal é a profundidade do engano que preferimos ser vistos como cadáveres do que virar as costas a uma estrutura que esmaga tudo que vive. Nós vivemos num sistema que está nos matando todos os dias.
esmagando a vida dentro de nós. Nossa entrada nesse mundo é transformada em um berço e nos tornamos um pedaço de papel bidimensional, sem vida. Um bom pai vai nos levar a visitas regulares ao pediatra, quando na realidade essa mesma visita tem a morte, a espreita, oculta, mas sempre presente, o medo da morte. Se sobrevivermos o suficiente para chegar na escola, o que acontece? Seremos sujeitos à morte relativamente lenta, embora constante, do nosso próprio ser. Morte à nossa capacidade de questionar, morte à nossa capacidade de pensar por nós mesmos, morte à nossa criatividade. O talento latente para usar o cérebro é doutrinado em nós pelo sistema. E ideias exóticas como intuição, espiritualidade, autoconhecimento, sexto sentido, nunca devem ser mencionadas, muito menos reconhecidas, porque elas nos dão uma visão da realidade além dessa realidade tridimensional de tempo e espaço que estamos vivendo. Logo, não teremos medo da morte. Logo, não alimentaremos um sistema corrupto que ganha e lucra em cima da gente, justamente pelo nosso medo da morte. No momento que terminamos essa tão aclamada educação, a falta de vida em nossa existência está em proporção direta com a quantidade de tempo gasto sendo educados e a qualidade, a alegada qualidade da instituição que a educa. E aí nós chegamos naquele momento aclamado de ir para a faculdade e aí continua a morte. A morte do nosso senso crítico, a morte do nosso senso de conjunto, de coletivo, a morte da nossa capacidade de questionar mais uma vez é esmagada. E aí nós nos tornamos trabalhadores insatisfeitos, na melhor das hipóteses, e drones delirantes e estúpidos, na pior das hipóteses, alimentando constantemente o culto da morte. E a partir do momento que nós entramos no ensino superior, a espiral da morte começa para valer. Contraímos dívidas para pagar nossa doutrinação, para pagar pela morte do nosso próprio ser. Dívida e mortos são sinônimos, intercambiável, idêntico. A dívida é uma ficção, ela não existe. Assim como você é uma ficção aos olhos do sistema, porque você se identifica com o nome na sua certidão de nascimento. Você acha que a sua vida se limita a essa existência. E isso porque você prefere dar valor a algo que você tem aqui e agora, ao invés de dar valor ao que você tem de mais incrível e poderoso por dentro, a sua essência, a sua alma. E aí, a gente sabe, o nome ele não é de carne e osso, mas a maioria se identifica com ele. Por projeto, um culto da morte precisa de mortos e não tem lugar para a vida. E aí entramos num espiral de consumismo, prevenção de doenças baseada em remédios, gerenciamento de doenças, moda controlada pelo sistema e engano. Tudo isso alimenta esse culto da morte, que, numa última instância, não pode resultar em nada além da morte completa, a morte da alma, a morte da essência, a morte do nosso ser, a morte do nosso eu, a morte de tudo. E tudo porque nós apoiamos isso. Pagamos com isso e por isso, com o nosso próprio suor, nosso dinheiro, arduamente ganho e a nossa fé, fé inquestionável nesse sistema. Nós precisamos parar de alimentar esse culto à morte. E quando nós olhamos além dessa realidade tridimensional de tempo e espaço, começamos a expandir a nossa consciência. Começamos a nos conectar com fontes elevadas de espiritualidade, de insight, de inspiração, de intuição, de guiança. Começamos a enxergar uma realidade além dessa realidade que vivemos. Percebemos que somos seres eternos.
e que nunca morremos. O eterno e maravilhoso momento presente, esse momento que estamos aqui, onde não estamos vivendo os excessos da ansiedade em relação ao que vai acontecer no futuro, nem as melancolias, inseguranças, traumas, dores e sombras que vivemos no passado. Estamos aqui visceralmente, neste momento presente, vivendo a vida, sentindo a vida. Encontramos neste momento eterno que é o momento presente, a paz, a harmonia. E neste momento eterno que é o momento presente, que é esse presente da vida, do Criador do universo que nos foi dada, que o sistema insiste de nos tirar com distrações, com o culto à morte, a morte que vai acontecer lá no futuro, talvez, quem sabe, ou com certeza, sim. De que maneira, quando, que data? Tudo lá no futuro. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não come aquilo. Tudo para proteger esse corpo da morte e nos manter aprisionados nessa distração de excesso de futuro, excesso de passado, perdendo mão aqui do momento presente, onde a vida está acontecendo. E é esse momento presente que nos conectamos com nós mesmos, com o contínuo tempo, o infinito espaço eterno que é a vida. Momento a momento, a vida é uma sucessão de momentos presentes, presentes esses nos dados pelo universo. E nesse momento sentimos a paz e a harmonia, a tranquilidade no coração, porque sabemos, estamos ligados com a fonte da vida, que é o ser, a consciência, que acontece aqui, neste momento, e não nos nossos medos do futuro, ou tristezas e melancolias, lutos, perdas do passado. O momento presente é tudo o que temos. O passado passou, não existe mais. O futuro, quem pode prever? Ninguém sabe. E aí, com tudo isso que acontece, é que quando percebemos, através da espiritualidade, que somos seres infinitos, eternos, ilimitados, perdemos o medo da morte. Perdemos o medo da morte porque sabemos que, quando morremos, isso não é um adeus, é um até logo. O adeus, na verdade, é um até logo no tempo de Deus. Nós iremos nos rever, mas o tempo é de Deus, por isso dizemos adeus. Diversas tradições ao redor do globo, ao invés de chorarem a morte daqueles que foram, celebram, comemoram, porque eles sabem que a passagem e a morte, na verdade, é um renascimento, é uma passagem, uma continuidade. Assim como comemoramos quando uma criança nasce, uma nova vida é trazida aqui, comemoramos a morte em muitas tradições, porque é uma vida que está nascendo em outro plano. Uma vida que está dando a sua continuidade, está largando esse fardo pesado que é essa carne nessa vida, nesse tempo, nesse espaço, nesse planeta de regeneração, nesse planeta de provas e expiações. A própria consciência crística, na carta 3, se eu não me engano, fala do culto que criou-se ao sofrimento em relação à crucificação, a sua crucificação. Todos os dias, ao longo do ano, uma vez ao ano, nós relembramos a morte do Cristo. Ao longo de 2000 anos, nós relembramos todos os anos a morte do Cristo. Nós não adoramos a consciência crística pelo ensinamento que ela nos deixou. Nós amamos o sofrimento e o sacrifício que ele fez. E adoramos um Deus morto pregado na cruz. E esse
é um instrumento, é uma imagem que nos lembra o tempo todo do sofrimento e da dor que Cristo passou na cruz. E a própria consciência crística, na carta 3, nas cartas de Cristo, fala: quando ele fez a passagem, foi uma libertação maravilhosa, uma libertação gloriosa, uma transformação incrível, uma leveza e um estado de êxtase maravilhoso, como se ele estivesse renascendo. E ele pede nessa carta 3 que venhamos parar de relembrar a morte dele. Devemos relembrar os ensinamentos dele, porque relembrar a morte dele é um culto à dor e o sofrimento. Ao longo de 2000 anos, numa determinada data, na Semana Santa, procissões são feitas. Na Páscoa, ao redor do mundo, em todas as tradições cristãs e católicas, procissões relembrando a Via Crucis, a passagem dolorosa do Cristo. Existem teatros, anfiteatros dedicados a retratar ano após ano a crucificação do Cristo. E tudo isso foi formando no consciente coletivo um culto à dor que gera todo o sofrimento. Devemos adorar o amor, os aprendizados que o Cristo nos ensinou, e não a dor e o sofrimento que ele passou. Porque até na carta 3, ele fala, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não vale a pena. E vai me colocar no nível de vibração que não é o que eu vim deixar no mundo. A minha morte, a única coisa que eu posso falar da minha morte, o Cristo falou, é que ela foi libertadora. Uma passagem maravilhosa. Uma libertação completa, incrível e amorosa. Então, portanto, nós revivendo ao longo de 2000 anos, ao redor de todo o mundo, todo ano, lembrando uma morte, foi criando-se no consciente coletivo uma crença da dor em relação à morte. A dor em relação à morte. E é por isso que nos apegamos, sofremos. E o problema, gente, a dor não tem jeito, ela é inevitável. Quando alguém falece, nós iremos sentir dor. Isso é inevitável. Iremos sentir saudade. Porque esse adeus é um até logo ao tempo de Deus. Nós vamos nos ver, nós vamos nos rever. No entanto, não sabemos quanto, porque está no tempo de Deus, determinado por Deus. E esse culto à morte, no final, quando alguém faz a passagem, faz com que a gente se sinta num estado de dor e sofrimento completo. Porque nos apegamos, e isso é o ego, nós nos apegamos a pessoas, encarando essas pessoas como nossas posses. Nós nos apegamos à nossa vida como se essa vida fosse nossa posse. E a dor é inevitável. O problema, na verdade, é o apego à dor. Porque quando você se apega a algo, aquilo toma uma proporção gigantesca. Então, o apego à dor é o que gera o sofrimento. O apego à dor por conta da perda daqueles que se foram, que também é um apego àqueles que se foram como se fosse uma posse nossa, quando na verdade eles estão renascendo, eles estão se libertando, se liberando, fazendo a passagem para o próximo passo da evolução, para a próxima etapa da evolução. E eles estão fatalmente muito melhores que nós. No entanto, sofremos, apegamos a essa dor e sofremos mais ainda. Mais ainda. Eu não quero dizer que a saudade não vai existir. Ela vai existir. Quando alguém partir, vai doer.
você vai sentir falta dessa pessoa e vai sentir saudade dela. Mas conforta o nosso coração saber que essa vida é eterna. Quando morremos, só o corpo que para de respirar. Só o prana vital, a energia que dá vida à vida, para de entrar nesse corpo. Mas essa energia continua com nós, em forma de espírito, de alma. Chame como você quiser. E essa continuidade da vida vai além do nosso corpo. O corpo cessa a vida, mas a vida da nossa essência, da nossa consciência, da nossa alma continua. E renascemos num novo corpo, numa nova energia, num novo espírito, para nossa evolução. E as pessoas que você ama e que vêm a essa vida vão e voltam com você o tempo todo. Elas são a sua família de alma. E a sua família de alma nunca vai te deixar. Você vai ver e rever como você já viu e reviu essas pessoas que você ama na sua vida. E vocês vão mudar de papel. Ora você vai nascer como filho do seu pai, e ora você vai nascer como mãe do seu pai nessa vida. E o processo é contínuo, é eterno. E é para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E nós escolhemos os caminhos como numa aventura no cosmos, no universo a seguir. Tudo isso pesado pela nossa consciência, que é o que nos julga. E é o que nos dá o destino. Então, quando nós olhamos para esse ponto de vista, percebemos que a morte é algo inevitável. Percebemos que a única certeza da vida é a morte. Entendemos que a morte é uma passagem, é um renascimento. É só o fim da vida nesse corpo, mas nós, a essência que somos, continua. Mais leve, mais evoluído, crescendo. Aqueles que amamos, nossas famílias de alma, vêm e vão e nós nos revemos constantemente. E assim seguimos no processo de evolução, apegando-se, desapegando-se, crescendo e evoluindo. Algumas tradições, conforme apontado pelos médiuns, cada vez mais têm recebido, os médiuns, né, cada vez mais têm recebido apelos e mensagens das comunidades, das colônias espirituais, no sentido de nos falar para que possamos parar de sofrer a morte daqueles que foram, porque até isso torna a passagem deles mais dolorosa. Torna a nossa estadia dolorosa e a passagem deles dolorosa. Sabendo que a morte não é o fim, é só um renascimento, quando olhamos para isso, deixamos a vida fluir com mais graça e leveza, como deve ser. Como deve ser. E as equipes espirituais de resgate que nos acolhem quando estamos no nosso leito ou próximo da morte, quando elas vêm nos resgatar, eles deixam a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência inerte, magnetizado, inconsciente, durante 3, 4 dias. Para quê? Para que não vejamos a dor e o sofrimento daqueles que ficaram. Porque quando um desencarnado vê a dor e o sofrimento daqueles que ficaram, isso torna a transição, a passagem, o processo desse desencarnado, desse ser, dessa alma, desse espírito, mais difícil, mais doloroso, quando na verdade deveria ser leve, deveria ser libertador, deveria ser amoroso, deveria ser tranquilo. Então, aqui perceba, falamos de cristianismo, de hinduísmo, de shintoísmo, taoísmo, falamos da doutrina espírita,
Diversas tradições hoje, cada vez mais, nos lembrando que a morte não é o fim, que somos seres eternos e que devemos parar de sofrer pelos nossos mortos, porque isso torna a nossa estadia mais dolorosa e torna a passagem, a transição, o renascimento deles também doloroso. E isso é insano, não faz sentido, porque se a vida nunca termina, por que sofrer por um novo nascimento? E como eu disse, quando alguém parte aqui nessa vida com esse nível de consciência, dependendo da tua crença, da tua fé, esse processo pode ser mais leve ou mais dolorido. Abra os seus olhos e perceba que você não é dono e nem possui ninguém. O espírito é livre para ir. E quando você se apega a alguém, a algo, à sua vida, você está se apegando a algo que não é seu, não é sua posse. Para se apegar, tentar agarrar, controlar, manter, sofrendo, chorando. E aí entra a grande questão: como superar o medo da morte? É você estudando, aprofundando, desenvolvendo o autoconhecimento, reconhecendo a essência que é a sua alma, se conectando com o divino dentro de você, se conectando com o amor incondicional todos os dias. Porque aos poucos, esse medo vai se dissolvendo. Ele não faz sentido no amor. Ele não faz sentido na consciência dos seres eternos que somos. Se você ficar preso, presa no culto à morte, no culto ao sofrimento, no culto a um Deus pendurado numa cruz, você vai continuar sofrendo os seus mortos. Agora, se você mudar a sua crença para entender que somos seres eternos e infinitos e reconhecer não a dor do Cristo e não adorar a dor dele e nem o culto à morte e ao sofrimento, mas sim aos ensinamentos, o amor, o aprendizado, a mensagem e a essência que ele é e ainda está, porque ele também é infinito e ele veio para nos mostrar que somos eternos e infinitos. Quando você começar a viver a espiritualidade aqui incorporado nessa vida, você vai superar o medo da morte, o medo da sua morte e o medo daqueles que você ama. No entanto, é preciso deixar bem claro, muito claro aqui. Quando alguém falecer na sua vida, não vai ter jeito, vai doer, você vai sentir falta, vai sentir saudade. Um luto precisa ser vivido. Agora, um luto saudável é um luto no amor, na consciência de que o adeus, na verdade, é um até logo, no tempo de Deus. Isso vai trazer muito mais leveza e seu período de luto vai reduzir. Um luto saudável, ele dura até, no máximo, 1 a 2 anos. Mais que isso, se torna doença. Então, precisamos aprender a ter um luto saudável, reconhecendo, acolhendo a dor, sentindo a saudade daqueles que foram, porque é como se eles tivessem partido numa viagem. Se alguém que você ama chegasse para você e falasse: "Eu vou viajar e vou ficar 1 ano fora, e a gente vai ficar 1 ano sem se ver", você vai sentir dor, não vai? Você vai ficar triste. Você vai sentir saudade e falta dessa pessoa. Mas você sabe que depois de 1 ano, vocês vão se ver. Vocês vão ter que passar pelo tempo e pela distância. Mas você sabe, a pessoa está lá, bem, fazendo o que quer, estudando. Mas
você sabe que essa pessoa vai voltar. No entanto, a morte é como se fosse essa viagem, só que é no tempo de Deus. Você não define o tempo, você não pode voltar atrás. Você fez a passagem, você fez a transição. Você também não tem como mudar de ideia. E nem muito menos voltar. E o tempo é definido somente pelo universo, pelo Criador, por Deus. Mas vocês vão se rever. Vocês vão se ver novamente. Vocês vão estar juntos novamente. Então, essa é uma mensagem que eu trago para vocês num momento de grande necessidade, porque muitas pessoas estão fazendo a passagem. Muitas pessoas estão fazendo a transição. Estamos vivendo momentos de desencarnes coletivos. Muitas pessoas morrendo todos os dias. E esse é um processo que, infelizmente, é natural, faz parte da vida. Você pode culpar os chineses, você pode culpar a falta de vacina, você pode culpar um monte de coisa, mas nada acontece debaixo do céu sem um propósito. Enquanto nós insistirmos em não aferir e absorver o aprendizado que tudo isso quer nos ensinar, continuaremos nesta condição. Enquanto continuarmos teimosos em aprender e reconhecer a sabedoria deste momento, sofreremos. Então eu sinto que tudo isso que estamos vivendo veio nos ensinar diversos valores. Valorizar aqueles que amamos, porque o tempo é trem-bala, não sabemos se essas pessoas estarão conosco. Valorizar mais a espiritualidade, mais o autoconhecimento. Valorizar menos o material, menos as festas, menos os excessos. Valorizar o essencial à vida. Valorizar a felicidade, que é um estado de ser, e não um estado de ter, não tem nada a ver com o material. E também veio nos ensinar a aprender a desapegar da vida, desapegar dos bens materiais. Porque se você não está perdendo um ente querido nesse momento, no mínimo, você está perdendo a sua capacidade de se sustentar, sua capacidade financeira, reduzindo o seu poder de consumo, reduzindo o seu acesso a bens materiais, fazendo você desacelerar. Então, você está aprendendo o desapego na forma mais bruta e elevada. O desapego da matéria e o próprio desapego de pessoas e da vida. Porque o apego é uma armadilha do ego. O apego é você se agarrar a algo que não é seu. Nada é nosso. Nada é nosso, a não ser a nossa própria essência, a nossa própria consciência, a nossa própria alma. Nada, nada. Depois disso, nada é nosso. Então, quanto mais nos apegamos, mais sofremos. Abre os olhos. Abre os olhos. Amar de verdade é deixar ir. Saber deixar ir. Isso é amar de verdade. Apego é querer que esta coisa, este bem material, esta pessoa, este emprego, esta ideia permaneça na tua vida a todo custo. Isso é apego. Isso é apego. Apego é querer que as pessoas estejam na sua vida, que as coisas aconteçam na sua vida para te fazerem feliz. Isso é apego. O verdadeiro amor, o verdadeiro amor é saber deixar ir. Porque se a pessoa está fazendo a passagem, é para o bem maior. É porque chegou o tempo dela. É porque chegou o momento dela. É porque ela precisava seguir em frente e fazer a transição e renascer. Não somos donos de ninguém. Logo, precisamos aprender
E esse é o maior aprendizado desse momento, o desapego. Reconheço que a dor ela é inevitável. O problema mesmo da dor é o apego pela dor, que é isso que gera o sofrimento. O apego às coisas, pessoas, situações e condições é a maior causa de todo esse sofrimento. O apego às crenças do culto à morte, do culto ao sofrimento, relembrado ano após ano, adorando um Deus preso na cruz, quando deveríamos adorar um Deus que veio nos ensinar amor, amor ao próximo, amor à vida, empatia, compaixão, veio nos ensinar que somos seres eternos, veio nos ensinar que a vida não tem fim. Nós nos apegamos à dor e ao sofrimento quando, na verdade, e aí ele fala, vocês fizeram tudo errado. Vocês fizeram tudo errado. Não podemos ignorar que viver de forma plena é reconhecer que somos carne e espírito. Porque sem o espírito não haveria consciência. Sem o espírito não haveria a nossa essência, o nosso ser. Seríamos apenas pedaços de carne robóticos se movendo no tecido do tempo e do espaço. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Quando reconhecemos que não somos só corpo e também não somos só mente e também não somos só espírito, somos tudo isso junto, corpo, mente e espírito. Quando reconhecemos que precisamos cuidar da nossa carne, cuidar da nossa saúde, aferir os alimentos que precisamos, nos nutrir de vida e de saúde, mas também nutrimos o nosso espírito com conhecimento, com informação, com evolução, com a transformação de vícios em virtudes. E também reconhecemos que precisamos nutrir a nossa mente. E dentro desse equilíbrio corpo, mente e espírito, começamos a viver de verdade. Porque eu não nego, eu preciso desse casaco aqui para me aquecer. Eu preciso desse microfone aqui para comunicar a minha mensagem. Eu preciso desse celular aqui para fazer o meu trabalho. Mas espera aí. Só porque o material é o que eu vejo, o que eu toco, eu tenho que ignorar o espiritual, ignorar o invisível? Não entenda viver o espiritual como abrir mão do material completamente. Isso é uma visão equivocada da espiritualidade. Ser espiritual não é colocar cinto de castidade, subir a montanha e largar todos os bens materiais para trás, não. Isso não é espiritualidade. Isso é qualquer outra coisa, menos espiritualidade. É muito fácil você buscar a espiritualidade, a iluminação, indo lá para o topo da montanha e se isolando de todo mundo. Eu quero ver você cultivar, trabalhar a espiritualidade se relacionando com as pessoas que todo dia apertam os mesmos botões emocionais que você. Sente que te afetam. Aqueles mesmos gatilhos e botões que te tiram do eixo. Então, quando nós observamos que viver a espiritualidade aterrada, corporificada, vivendo esta experiência humana é a forma mais potente de aprendizado e evolução e crescimento, enxergamos que a espiritualidade não é se desfazer dos seus bens, subir a montanha e viver lá como um monge, como um clérigo, como sei lá. Porque isso é práticas ascéticas, isso é devocional. Não tem a ver com espiritualidade. É um culto, é uma doutrinação, é uma metodologia que esse ser escolheu para ele buscar a espiritualidade dele. E não estou falando que está certo nem errado. Ele escolheu o caminho dele.
Mas você pode escolher aqui nessa vida terrena, vestindo terno e gravata, tendo que pegar condução para trabalhar todo dia, viver a espiritualidade. Você também escolhe. É uma escolha. Então, essa visão de que viver a espiritualidade é largar e abandonar o material, essa é a visão mais equivocada da vida. Não estou falando que você está equivocado, meu amado. Estou falando que é uma visão comum, mas muito equivocada. Então, eu sou um exemplo de uma pessoa que vive a espiritualidade, aterrada, corporificada. Eu tenho aqui o meu trabalho. Falo de espiritualidade, estou sempre conectado, mas também tenho minhas frustrações. Também tenho minhas sombras. E todo dia eu trabalho para transformar essas sombras em virtudes, para evoluir, para crescer. Essa é a jornada maior da vida, evolução, ser melhor que ontem todos os dias. Isso é espiritualidade. Desenvolver virtudes, mais amor, mais compaixão, mais compreensão pelo próximo. E sentir isso também, né? Quando você medita e sente o divino, a energia, o êxtase, você vê a luz, você sente a guiança, você ouve Deus, ou você sente Deus, ou você conversa com Deus e você sente a emoção, e você sabe que é verdade porque você sente. Aí você está vivendo a espiritualidade de forma ainda mais elevada. E mesmo assim, ainda aqui, nessa realidade tridimensional de tempo e espaço, precisando de alimentos, precisando de coisas materiais. Espero que vocês entendam cada vez mais a importância da espiritualidade na nossa vida para tornar mais leve a nossa passagem, a nossa estadia, a nossa vida e o nosso crescimento, né? Porque assim seguiremos crescendo e em paz. Assim seguiremos crescendo e em paz.